Consegui. Vamos lá, gente. Débora, vai baixando. Eu quero que você coloque, passe o resumo, coloque lá nos objetivos. Eu acho que o último parágrafo da introdução. Tá, não, sobe, que tá marcado aí. Ó, gente, é assim que vocês vão fazer. É tipo em formato de artigo, como eu havia dito antes para vocês. E aí, ela coloca aí, esse é um artigo de revisão, tá? De uma orientanda minha. Foi uma das primeiras versões dela, por isso que tem muita coisa ainda para corrigir. Então, ela coloca que o presente artigo de levantamento bibliográfico prioriza a importância da manutenção e conservação de espécies como Anicórnia speciosa gomes, aí o catalogador, né, e o ano. Então, o que acontece? Vocês que vão fazer o estudo de alguma espécie, é assim para vocês fazerem, que aqui, no caso, no último parágrafo da introdução, é o objetivo. Então, vocês poderiam colocar, o objetivo desse estudo é realizar o levantamento bibliográfico, não é isso? Aí vocês vão priorizar o quê? Vocês vão priorizar os metabólitos secundários, as atividades biológicas, né? Correlacionar as atividades biológicas com a classe de metabólitos secundários presente e fazer, no caso, aqueles que já têm isolado, tudo bonitinho, fazer a rota biosintética deles. Pode baixar, Débora. É esse o objetivo de vocês, entendeu? Aí o método, para aí, no materiais e método. Então, o levantamento bibliográfico é realizado nas seguintes bases de dados, babá, colocou todas as bases de dados. Aí ela coloca a busca eletrônica nas bases bibliográficas virtuais, usando palavras-chave, aí ela coloca palavras-chave e suas combinações, né? Pode baixar. Aí os resultados, deixa eu ver o que fala aí. Não, pode baixar, Débora. Quero que tu coloque uma tabela. Tem uma tabela, deixa eu ver se é nesse aí. Tá aqui. Ela tá falando da família. Volta mais um pouquinho, Débora. Lá no início, quando ela fala da família. Tá aí. A família Porcinácea, né? Então, ela vem falando de todinha a classificação botânica da família, certo? Olha, o primeiro registro da família pode ser... Deixa eu desligar aqui o WhatsApp, que tem gente querendo falar comigo. Então, ela começa falando, o primeiro registro da família, né, pode ser atribuído, aí ele fala quem foi que reconheceu o grupo Apocynaceae, a Porcinae, como a descrição familiar, aí fala a parte botânica todinha, quantos gêneros tem na família, aí baixa mais um pouco, Débora, para eu ver o que tem no coisa. Isso atualmente... Tudo Oi, Edson. Isso tudo é na introdução, professora? Eu estou anotando aqui os tópicos. Isso daqui já vai ser já para a parte já de resultados dela, entendeu? Mas você pode colocar na introdução, tá? Você coloca essa parte todinha na introdução. Aí ela coloca aqui que atualmente a família possui 378 gêneros, 3.700 a 5.350 espécies, distribuídas em quase todo o mundo. Então, tudo isso você vai pesquisando. Presta atenção aí que atualmente inclui, a família inclui 378 gêneros, 3.700 espécies, 3.700 a 5.350 espécies, distribuído em quase todo o mundo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Aí, ela utilizou 3 referências, a primeira referência de 2014, a segunda de 2017 e a terceira de 2019, ou seja, para apenas um parágrafo, ela leu 3 artigos para ter essa informação. Entendeu? Como ela está dando número, algo quantitativo, aí em número de espécies, número de gêneros, tudo bonitinho. Então, ela precisa ter as informações corretas, não adianta pegar apenas um artigo. Outra coisa, pegar os dados quantos mais atuais possível, dos últimos 5 anos. Aí ela continua falando que pertence à ordem genital análise, aí vai, desce, Débora. Só para esse outro pedacinho, ela utilizou também várias referências. Vocês estão conseguindo observar? Ou seja, ontem eu estava conversando com a Ana Paula, acredito que é a Ana Paula, e
Eu estava conversando com ela que se vocês precisarem de mais tempo para fazer isso, porque vai levar bastante tempo para vocês lerem, baixarem os arquivos, entendeu? E ela disse que ela está fazendo mais uma outra disciplina. Aí eu dou um pouco de mais um tempo para vocês entregarem esse trabalho, tá certo? Vamos lá. Com o número, pode baixar. Aí aqui ela já vai falando, para um pouquinho, Débora. Aqui ela já vai falando, digamos assim, o lácteo é geralmente leitoso, às vezes translúcido, raramente amarelo ou vermelho. As folhas são simples, inteiras, normalmente pecioladas. Aí embaixo as flores são perfeitas, raramente dioicas, vai falando todas as características botânicas da família, entendeu? Ainda não chegou na espécie, pode baixar. Tá, ainda continua, vem falando do ovário, aí fala da pocinácea. Ela tirou foto, tá falando, agora vem de novo da família, aí aqui, sendo 30, ela vem falando da Amazônia, né, que é onde realmente ela está realizando o trabalho dela. São 32 gêneros encontrados na Amazônia, que apresentam em sua composição inúmeros constituintes químicos utilizados para tratamento de diversas doenças, como câncer, doenças dermatológicas, como analgésico, vermífugo, abortivo, febrífico, sedativo, para vômito, cólicas, diabetes, tudo isso. Então, o que foi que eu marquei aqui? Que ela tirou essa informação apenas de dois trabalhos, trabalho de Leite e trabalho de Silva. Então, como ela colocou muita coisa, eu disse para ela verificar informações já de outras fontes, entendeu? Pode baixar, Débora. Aí ela vem falando do gênero, né? Falou tudo da família, para que a família é utilizada, quais são os principais constituintes da família. Aí ela vem para falar do gênero. Aí ela fala tudo do gênero, que não é endêmica no Brasil, também é encontrada em países vizinhos, como Paraguai, Bolívia, Peru. Aí pertence ao grupo. Então ela vem falando todo do gênero. Pode baixar, Débora. Aí no final, vai de novo. Aqui, pode subir, sobe um pouquinho, Débora, antes dessas espécies aí. Então, ela diz que a espécie apresenta 6 variedades botânicas descritas de acordo com a revista do gênero, sobre o gênero Arconia. Baixa mais um pouquinho para ver. Então, tem, digamos, vocês podem encontrar, tá bom aí. Então, pode encontrar, no caso, essas variedades das espécies de vocês, entendeu? Então, precisa realmente saber qual não é. Então, Arconia especiosa, variedade Lund. Então, cada uma dessas variedades. E a espécie que é encontrada aqui no Amapá é essa especiosa, tá? Que todas elas são especiosas, mas a dela não vai ter uma variedade, assim, já bem mais específica. O que tem? Ela tem como sinônimos, para um pouquinho, Débora. Ela vai ter esses outros nomes, bem aí, né? Tem como sinônimos. Ele coloca alguns nomes, ou seja, anteriormente era conhecida por esses nomes e hoje é conhecida por Arconia especiosa. Também, aí vem o nome popular, é conhecida como mangabeira, mangaíba, mangaúva, mangare, Deiba, e assim vai, Mangava, pode baixar aí, Débora. Mangabeira de Goiás, então são esses vários nomes, tá? Os frutos, aí vem falando da parte dos frutos, agora abaixa essa tabela. Não tem como maximizar os registros dos gêneros. Tá bom, tá bom. Não vai dar para eu ver. Aí, como é que vocês vão fazer, gente? Quem fez o registro desses gêneros? Foram esses autores. E as referências vocês vão colocar numa colunazinha do lado, igual como está esse aí. Pode baixar, Débora. Isso aqui até que não é tão importante. O que vai ser importante é uma outra tabela que eu quero que vocês vejam. Tá, a distribuição geográfica, né? A incidência dela. A gente está falando agora da espécie em questão. Onde é que ela mandou fazer um mapinha, que é onde é que é encontrada a região, os tipos de solo que são encontrados, são os solos pobres, arenosos, pobres em nutrientes, em material orgânico. Pode ir baixando.
Para aí. Agora ela vem falando das características botânicas da espécie dela. A mangabeira é uma árvore de porte médio, com altura que varia de 4 a 7 metros, podendo chegar até 15 metros. Outras literaturas já citam que a copa da árvore pode chegar a 25 metros, ou seja, ela vem falando da espécie, ela não estava falando característica geral da família. Pode ir, Débora. Aí ela colocou as fotos dela, né? Que ela tirou a foto da espécie dela, tudo bonitinho, colocou. Então a fonte é o autor, ou então acervo dos autores ou do autor, tá? Aí ela vem falando de cada parte da planta. Pode ir, Débora. Ela vem falando das folhas, como são as folhas, que é para identificação botânica, né? Pode ir, Débora. Aí ela tirou a foto da folha. Já está bem mais diferente porque foi feito o desenho, tá? Do artigo. Pode ir, Débora. As variedades, vai falando o tamanho das folhas de cada uma dessas variedades. A de vocês, eu não sei se vocês vão ter. Aí ela vem falando da flor, da mangabeira. Depois ela fala do fruto da mangabeira. Pode ir, Débora. Ela fez um levantamento botânico todinho. Aí aqui ela já começa falando algumas coisas ali. As características. Coloca nessa segunda tabela, Débora. Como é uma planta que ela é comestível, né? É porque a tabela está embaixo, está na outra página. Isso aí. Como ela é uma planta que é comestível, a gente fez foi feito, né, a pesquisa sobre os nutrientes, né, quanto é que vamos ter de energia, quanto é a planta ela, porque ela é muito utilizada para fazer sorvete. A de vocês talvez não tenha esse tipo de estudo, entendeu? Talvez não tenha esse tipo de estudo. É cinza, água, sólidos solúveis, acidez total, né? Aí o pH, com o pH dela, açúcares solúveis totais, açúcares redutores, açúcares não redutores. Esses açúcares redutores e não redutores são metabólitos secundários. Amido, pectina total, tá? Pode ir, Débora. Ainda não chegou na tabela que eu quero. Ah, pode parar aí. Aí aqui ela vai falar, olha, fenólicos solúveis em água, fenólicos solúveis em metanol, fenólicos solúveis em metanol 50%, polifenóis totais, proteínas, fibras, lipídios, cálcio, fósforo. Então, ela fez todo esse levantamento, entendeu? Pode ir. Na verdade, isso foi um estudo que nós fizemos aqui. Já, pode sair. Pode baixar. Isso, aí ela vem falando da importância da mangaba, entendeu? Em termos econômicos. Eu não sei se a espécie de vocês, o trabalho de vocês tem alguma importância econômica, né? Porque ela é um fruto que ele é muito consumido, só que a espécie está em fase de extinção. Pode baixar, Débora, eu quero achar a tabela. Pode ir. Pode baixar. Ela falando, né, do látice, do fruto, de cada coisinha. A estudo relevantes, né, que ela vai colocando aqui, para um pouquinho. Digamos assim, útil no etnofarmacológico de Arconia speciosa Gomes. Gomes é o catalogador, tá ok? O que ela colocou aqui? Ela colocou para que é a parte utilizada, né? A parte que vai ser utilizada e para qual o uso dela. Digamos, atividade antioxidante, as folhas têm atividade antioxidante, antimicrobiana, utilizada para diabetes, doenças urinárias, obesidade, assim vai, verruga. Então, de onde ela tirou? Ela colocou cada uma dessas atividades, ela tirou de um determinado trabalho, entendeu? Então, atividade antioxidante foi no trabalho de Lima Neto, no trabalho de Freitas, no trabalho de Silva, foram eles que fizeram atividade antioxidante. A microbiológica, foram 2 que fizeram atividade microbiológica. Para diabetes, foram 3. E assim vai, cada parte da planta foi feito o levantamento bibliográfico para que é utilizada, entendeu? Para que a população utiliza. Não necessariamente, por isso que está escrito lá etnobotânico, não necessariamente não necessariamente é uma atividade comprovada, certo? Isso aí é uma atividade, quer ver? Coloca lá no título da tabela, Débora. Quem que é Gomes, professora? Gomes foi o homem que catalogou a espécie. É o descritor da espécie.
Mas está faltando a data, né? No caso. Tá lá para cima a data. Lá onde a primeira ela citou, lá no início da introdução, ela colocou a data, tudo direitinho. Aí, então... Não, professora, mas no caso ela tem que citar. Se ela colocar Gomes, ela tem que citar, ou então ela tem que tirar esse Gomes. Não, mas esse é é o primeiro dela. O que a gente submeteu para a revista, ela já ajeitou. Inclusive, essas referências ela já ajeitou também. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês? Tem o uso etnobotânico. Então, é o uso, o etnofarmacológico, aliás. É o uso em que a população utilize, não necessariamente já seja comprovado, entendeu? Então, é por isso que é o uso etnofarmacológico, ou então poderia colocar etnobiológico, quer dizer, que é utilizada pela população, por algumas comunidades com essa atividade, certo? Pode passar, Débora, bora ver se a gente acha a tabela que eu queria, não sei se está nesse, está no outro. Vai. Pode ir. Pode ir, Débora, a gente vai ter que achar outra tabela. Tá, parou. Pode voltar lá para cima. Lá para cima. O que ela fez aqui? Deixa eu colocar no título dessa sessão. Mais para cima, Débora. O título dessa sessão. Tá, passou. Aí. Constituintes químicos, tá? No estudo fitoquímico das folhas e ramos da espécie foram identificadas 22 substâncias, sendo a mistura de triterpenos, alfamirina, betamirina e lupeol, então, esses três aí, eles têm aquela característica de triterpeno, que parece o colesterolzinho, tá? E uma mistura de ácido 3-beta-O-acil-lupeol, também vai ter uma estrutura parecida. Além de uma mistura de N-alcanos, C22 a C33, quer dizer que essa mistura vem de alcanos com carbonos de 22 carbonos até 33 carbonos. Esses triterpenos pentacíclicos isolados de arnicórnia especiosa são reconhecidos por Carvalho. Na avaliação fitoquímica do extrato etanólico, olha aqui, já é o extrato, já é um outro trabalho, né? Das folhas, identificou, isolou, né, no caso, o ácido químico do L+, bornesitol e da rutina. Esses daqui são fenóis, tá? São compostos fenólicos. A rutina é um flavonoide. Baixa, Débora. Pro outro parágrafo, não passa muito. Débora, tu tá aí? Tá, agora tu vai parando aí. O estudo realizado por Sampaio foram identificadas 12 substâncias, sendo elas 7 ésteres do 3-beta-O-acil-lupeol, 3-beta-O-hexadecanoato de lupeolina, e vai todos esses betas de alguma coisa, que tudo, a maioria são flavonoides, tá? E agora vamos lá para a nossa tabela, Tá, aí. Composição química. Então, ela coloca a parte utilizada, o composto químico e de onde ela tirou esse composto químico, certo? Então, das folhas foram todos esses compostos que foram identificados, estudados por esse Bastos, Santos, cada um Pereira, entendeu? Pode ir indo, Débora, até lá mais lá para baixo. Certo? Olha, um monte de flavonoide que ela conseguiram, isso nas folhas, daqui no látex. Agora, aqui no fruto, foi identificado rutina, mericetina, que são flavonoides, catequina é flavonoide, certo? Então, a gente consegue verificar aí, pode ir, Débora, para os outros. Professora, só uma perguntinha bem rápida. Todos esses resultados foram encontrados por ela fazendo os próprios testes na planta, foi isso? Não. Quem coloca lá em cima a tabela aí, Débora, o título da tabela.
É uma revisão, né, professora? Revisão de literatura. Uma revisão de literatura. Coloca lá. Entendi. Deixa eu explicar. Vai lá. Aqui, olha aí, presta atenção. A parte indicada nas folhas foi encontrado o ácido químico. Quem encontrou foi esse Ingrid em 2009, Pereira em 2015 e Santo 2016. Essas pessoas que estão escrito referências aí foram no trabalho dessas pessoas, de cada um desses autores, desses trabalhos, né? E Agora seus que professora, obrigado. Uhum. Então, Basto também encontrou aí o ácido químico. Aí, a catequina, logo mais abaixo, quem encontrou foi Santos em 2016 e Basto em 2017. Ou seja, ela fez o levantamento bibliográfico de tudo isso. Então, essas referências aí são química, entendeu? Sim, professor, eu entendi. Certo, vamos lá. Agora pode. Aí o que eu estou mostrando para vocês? Que a maioria dessas substâncias que estão aí são flavonoides. Né? Aí ela não colocou, porque a gente estava querendo logo submeter o artigo. Agora pode fechar, Débora. O trabalho, pode fechar. Tá? Vamos lá. Então, ela não colocou. No caso, ela não fez a rota biosintética porque o que vocês vão encontrar? Provavelmente vocês encontrem muitas informações do jeito como ela encontrou, ainda bem, a planta ainda mais, porque a planta dela é uma planta que está em extinção, né? Aí o que acontece? Vocês também podem não encontrar quase nada da espécie de vocês. Eu não tenho nada. Aí ela não fez o levantamento do gênero, ela não fez o da família, deu para encontrar muita coisa na família e no gênero. Então, se vocês se não encontrar na espécie, vão para a família e para o gênero. Vão primeiro para o gênero, depois vocês vão para a família, tá? Entendi. Porque daí tudo que vocês encontrarem da espécie de vocês é inédito. Tudo que vocês fizerem em termo químico, encontrei ácido graxo, eu vou publicar, né? Substâncias inéditas da planta fulano de tal, então do organismo tal, do micro-organismo tal. Tudo que vocês encontrarem vai ser inédito, porque ninguém nunca encontrou. Se encontraram, não publicaram. Não acharam, digamos, a alfa-beta-mirina, são substâncias que contêm todas as espécies. É muito difícil uma planta não produzir essas substâncias. Citosterol, estigmasterol, é muito difícil. Aí o que acontece? Se você publicar, é inédito, porque ninguém nunca publicou, entendeu? Aí no final, ali, qual foi a maioria das substâncias que ela encontrou ali no final? A maioria das substâncias que ela encontrou ali foram flavonoides. Então, ela poderia utilizar a classe de metabólitos secundários flavonoides para fazer a rota biosintética dessas substâncias. Ela escolheria uma genérica, né? Ou uma que não tenha tido muita coisa, aquele 3-O, beta-rutina, que bem na posição 3 do anel vai ser 1, 2, 3. Do anel C, que é aquele do meio lá, que tem um oxigênio. Tem 2 anéis grudadinhos e aquele um penduradinho, que eu havia explicado para vocês, não é isso? Naquele do meio, lá na posição 3, vai ter um açúcar. Então, aí, por isso que é na posição 3, beta. Diga. Ela não fez essa rota de uma dessas vias metabólicas, mas nós vamos fazer, não é isso? É isso aí. Entendi. Ela fez quando ela fez a disciplina dela. Esse daí foi um artigo que a gente está trabalhando nele para mandar para o Journal Ethnopharmacology, que é um jornal de etnofarmacologia. Então, a maioria dos profissionais de lá, eles não vão entender muito da rota bioquímica. A gente poderia mandar para um jornal de química se tivesse, né, que fosse mais voltado para a área da química, entendeu? Então, vocês vão fazer com a rota biosintética. Aí, agora, eu vou mostrar para vocês como é que se faz essa rota biosintética. Qual é o conselho que eu dou para vocês? Professor, eu não entendo nada de química, eu quero aprender isso porque vai ser muito bom para o meu trabalho, eu entender, mas eu não vou conseguir fazer, eu vou produzir a rota biosintética. Não, você vai pegar naquele livro que eu mandei para vocês e vocês vão pegar de uma substância conhecida que é da classe de metabólito de vocês, digamos o flavonoide. Ela poderia muito bem lá no livro abrir e copiar e dizer de onde ela tirou a fonte, que foi lá do Podewiki, que é o livro que eu passei para vocês.
Entendeu? Então, não necessariamente vocês vão fazer. Vocês podem fazer misturando as rotas biosintéticas. Vocês podem fazer desde lá no início dos polissacarídeos até chegar no flavonoide e procurar como é que faz a glicosilação, que seria a inserção do açúcar. Então, não seria uma coisa copiada, não seria um plágio, não seria, entendeu? Você vai pegar um pedaço daqui, um pedaço de lá, vocês vão olhar no ProDWiki, vocês vão atrás de um artigo onde eles estão mostrando a roda biosintética e vocês vão colocar as referências, porque é tudo de levantamento bibliográfico. Então, não tem necessidade de dizer, porque eu estou fazendo plágio, estou copiando do livro. Não, você vai pegar, ter a base de lá, pegar alguns artigos e fazer o seu. Entendeu? Entendemos, professora. Obrigado. Professora, eu tenho algumas dúvidas. Diga, Edson. Edson, você fez uma pergunta ainda agora, eu não te respondi. Posso escolher? Pode escolher. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com cogumelo. Você poderia fazer do cogumelo. Eu trabalho com cogumelo e suplemento uma dieta animal. Você poderia fazer o levantamento bibliográfico do cogumelo que você estuda, porque ele vai ter a rota biosintética dele. Legal, é o Pleurotus ostreatus. E isso dá para você fazer, entendeu? Tá. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade que você não vai achar estudo químico deles. Entendi. Você vai achar pouca coisa. Só que aquela pouca coisa... Então, isso já vai acrescentar no seu levantamento bibliográfico da sua tese. Então, se você fazendo esse trabalho direitinho, é passível de publicação. É a mesma coisa a Débora. A Débora não trabalha com planta. Mas ela fazendo tudo bonitinho já é resultado para a tese dela. Entendeu? Que daí vocês vão mandar para mim, eu vou corrigir, vou rabiscar, que eu gosto de riscar mesmo, né? Aí eu encaminho para vocês os riscados que tiver, certo? Porque daí eu digo, não, aqui é impossível acontecer isso aqui. Quimicamente isso aqui não ocorre. Aí eu encaminho para vocês, porque vocês vão pegar pedaço por pedaço dos trabalhos, ok? Vamos lá, eu vou... Sim, fale, Edson. Mais uma dúvida. Eu estava escutando a professora detalhar, né? Eu achei bem legal esse trabalho de referência, né? Uma dúvida assim, professora, é uma revisão de literatura e dentro das revisões de literatura existem vários tipos, né? Que tipo de revisão seria? Uma sistemática, integrativa, meta-análise ou não tem ainda um perfil? Não, tá mais para sistemática. Mas não tem assim, depois que vocês vão definindo, está mais para sistemática. Mas aí o que acontece? Qual é o pecado que está nesse artigo dela? Né? Que dá falta fazer mais algumas outras coisas. É a discussão. Você faz o trabalho, o levantamento bibliográfico, e você precisa discutir os resultados que você achou. Não é simplesmente jogar os resultados, porque tem gente que faz trabalho de revisão, só tira o que achou na literatura, coloca com as suas palavras aquilo que leu, mas não discute os resultados encontrados. Sim, ela encontrou aquele monte de flavonoides. E aí? É bom, é ruim? Qual é o problema? Né? Ela poderia associar. Provavelmente a atividade anti-inflamatória esteja relacionada com os metabólitos secundários, vão estar, né? Mas provavelmente quem é o responsável são os flavonoides. Então, ela deveria discutir isso, porque a gente viu que tem um monte de atividade biológica, um monte de substância, mas ela não discutiu ainda essa parte, entendeu? Então, é isso que ela precisa fazer, certo? Aí tem gente que tem dificuldade porque é trabalhoso, é difícil um trabalho de revisão. É muito difícil um trabalho de revisão, porque tu pegar os teus resultados da tua pesquisa e discutir, foi tu que fizesse, então tu sabe daquilo. Agora, tu pegar resultados dos outros e discutir aqueles resultados, certo? Então, aí tu vai discutir dependendo do foco que tu queres. Tem essa substância, esse cogumelo é utilizado para isso, para aquilo outro, né? É comestível, não é comestível, e aí tu vai discutir, tem tais substâncias, digamos, ninguém fez estudo de atividade biológica, mas tu pode sugerir, os flavonoides, ele tem atividade antioxidante, então é por isso que provavelmente tenha esse tipo de reação, então assim você vai discutindo, entendeu?
Aí, professor, aí tem um livro de farmacognosia, farmacognosia da planta ao medicamento, de Simões. Lá tem todas as classes de metabólicos, todas nem digo, mas a maioria tem. Eu vou ver se eu consigo encaminhar, porque não dá para enviar nem por e-mail. Aí eu fazer tudo direitinho, porque o que acontece? Vocês pegando, discutindo direitinho, vocês vão ter um trabalho bem robusto nas coisas de vocês. Ah, mas eu fiz a disciplina, me serviu para quê? Me serviu para eu ter e mais resultados da sua tese, né? Porque se você tiver todo esse tipo de informação, é resultado. Se, digamos, você publica um artigo de revisão, você já tem a sua publicação para você qualificar, para você defender e pronto. Acho que a minha orientadora vai amar isso. Certo. Então, vamos agora dar continuidade aqui, tá? Vou pegar a aula de hoje, deixa eu tentar. Professora, posso fazer só mais duas ou três perguntas? Pode, meu querido, estou aqui para isso. Quantas laudas, professora? Eu pergunto porque eu vi o trabalho aí da sua orientanda, 32 páginas, né? Então eu fico... 32 páginas, mas é porque tem muitas referências. Tem muitas referências. Ela tem mais de 100 referências. Professora, eu vou só fazer uma intervenção aí, pedindo desculpa ao colega que está na vez, mas, assim, se a gente fizer uma boa pesquisa sistemática com esses objetivos alcançados, e, inclusive, colocando uma rota metabólica da principal classe encontrada na sua planta, e discutindo numa linha de raciocínio em que você aponte o que ainda falta a ser feito e para que serve aquela planta, eu acredito que, independente da quantidade de páginas, se esse raciocínio ficar completo, ficamos felizes, ou não? Não tem assim um mínimo. Digamos, quando vocês começarem a fazer, se eu disser mesmo assim, olha, o mínimo 10 laudas, que é o que eu coloco para meus alunos de graduação, né? Só que meus alunos de graduação, eles fazem que eles entregam um relatório no final da disciplina. Então, são 6 meses que eles levam fazendo esse artigo. Então, eles têm bastante tempo, aí me trazem para a primeira. Aí eles acham muito 10 páginas, né? Quando eles vão ver, no final, eles olham, professora, é pouco 10 páginas. É pouco porque tem as referências, tem não sei o quê, tudo para colocar, que cada um escolhe uma planta, né? E vai fazer esse estudo fitoquímico simples, que é só para verificar a classe de metabólitos, e depois eles vão escrever para mim o relatório, em formato de artigo. Alguns trabalhos são tão bem escritos que a gente publica. Então, um aluno do 2º ano de graduação publicando um artigo de levantamento e algumas outras experimentos, né? Alguns experimentozinhos. Então, quando a gente olha, se a gente faz uma discussão muito boa, teve uma menina que ela fez, o dela levou assim umas 8 páginas, já colocando tudo bonitinho, faltou só ela acrescentar umas referências que ela esqueceu de colocar, mas estava muito bem discutido o trabalho dela. O outro me entregou 28 páginas, era só enrolação. Então, assim, como o Washington falou, se alcançar todos os objetivos, fazer tudo bonitinho, aí não precisa ter número mínimo e máximo de laudas. É que depois, se tiver muita coisa do trabalho de vocês, muitas revisões, aliás, muito artigo, vocês vão ver que vai ser pouco. 10 laudas vocês vão achar pouco, principalmente porque só de referência vai dar quantas páginas, se cada um lê 100 artigos, vamos supor, entendeu? E é na hora, eu não vou pegar tudo que for da minha planta, do fungo, eu vou baixar, não, você olha, vê o que você quer lá. Não, eu estou querendo só a descrição botânica dessa espécie, então eu vou querer só a descrição do fungo, aí vou pegar artigos só para aquilo. Aí eu vou ler, faço a minha descrição toda. Depois eu vou ver estudo fitoquímico. Então, eu vou deixar a parte econômica para lá, que eu não quero isso. Se aparecer alguma coisa de econômico, alguma coisa da parte de, sei lá, que possa ser utilizado para agropecuária, fugiu do foco de vocês nem olham. Porque não vai interessar para vocês. Então, focar, restringir só realmente aquilo que vocês vão precisar, ok? Mais alguém? Ok, professora. Depois eu gostaria, se possível, que a professora enviasse esse arquivo, que daí a gente se baseia, né?
Olha, a aluna fez. Eu não posso enviar para vocês, Ah, é porque verdade. Já entendi. ela vai a gente está revisando para publicar. Se sair antes da gente terminar a disciplina, a gente já encaminhou para a revista, né? Eu passei esse que está em português, mas o que tá em inglês está bem arrumadinho, está bonito, entendeu? Tem os desenhos da, 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 do fruto, das flores, junto com as fotos, então está bem mais organizadinho. Aí ela colocou, pedi para ela colocar a estrutura química das principais. Ela não fez a rota, mas colocou a estrutura química. Se sair, eu encaminho para vocês, tá ok? Ok. E também o mecanismo de ação, viu? A gente colocou o mecanismo de ação, que é o quê? A classe de metabólico secundário com atividade biológica que o metabólico secundário tem, associando com o que é utilizado pela população. Digamos, é utilizado como anti-inflamatório. O flavonoide, ele tem atividade anti-inflamatória, antimalárica, só que a planta não é utilizada para malária. Então, vou associar só com anti-inflamatório. E qual é o mecanismo de ação? Ah, ele vai interagir nas prostaglandinas, tudo bonitinho. Então, ainda tem um mecanismo de ação. Mas isso a gente pode ir conversando. Vamos tirando dúvida, a gente vai conversando e eu vou explicando direitinho, tá ok? Vocês não são muito aqui, vocês, na verdade, eram 15, né? Agora só tem 11. Não sei, cadê os outros? Tá? Ah, uma pessoa trancou. Vamos lá, eu vou ajeitar aqui. Vou ajeitar aqui a nossa. Professora, a produção começa hoje, né? E aí, eu sei que a professora já delimitou uma data, né, de entrega final, mas tem uma outra data, tipo, para que a professora, a gente envia, a professora devolve. Fechou o áudio, professora? Não ouvi. Sim, sabe como é que eu faço com os meninos da graduação? Eu digo, faz e mostra. Estou pelo caminho certo, professora? É por aqui, né? Não estou fazendo bobagem, então estou fazendo tudo direitinho. Aí eu dou a primeira analisada, aí eu encaminho. Olha, não tá legal, é por aqui, por onde eu começo? Aí, do início, lá do seu nome, entendeu? E assim vai. Aí começa a realmente fazer, professora, não, tá tudo errado, e coloca no coisazinho, no programa de plágio, olha, tem muita coisa parecida desse autor, tenta dar uma lida em outros artigos, inclusive no dele, para você ter a sua própria conclusão do que foi que eles escreveram, para você colocar com as suas próprias palavras. Ah, não, os objetivos não estão bacana, você está com pouca referência, você está com pouco, porque quando a gente lê pouca coisa, a gente só consegue escrever bem uma coisa daquilo que a gente tem domínio, daquilo que a gente sabe. Então, por que a minha sugestão é do trabalho de vocês? É porque vocês já têm uma noção do que é que vocês vão fazer, né? Já tem uma noção que, pelo menos, já tem um direcionamento. Então, vocês vão precisar ler sobre o trabalho de vocês. Quanto mais informações vocês tiverem, vai ser melhor, certo? E aí a gente vai aos poucos, vai moldando. Olha, agora tá certo. Aí eu não vou mexer com referência, eu não vou mexer com o português, não vou mexer com descrições botânicas, com nada disso. Eu vou só olhar o termo do conteúdo para dar um direcionamento. Eu posso até colocar, olha, verifica como é que se escreve o nome da espécie. Tá errado, é assim. Posso colocar assim rápido, do jeito que às vezes eu faço comigo da graduação. Porque na aula, né, da graduação eu explico como é que se faz. Então, como eles têm os slides, eu até fiquei de mandar o material para vocês, nem mandei. Como eu tenho os slides, mas eu vou procurar, se eu não me engano, tem um artigo de revisão muito bom que já está publicado. Eu vou verificar, Rafaela, parece-me, que ela fez, e eu vou procurar o artigo dela e eu posso mandar para vocês. Esse dá para mandar, que já está publicado, tá ok? Então, deixa eu agora ver como é que eu vou compartilhar.
Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Não, professora, tá a tela do seu computador. E agora? A pasta de arquivos. Agora? Por enquanto, só a pasta de arquivos. Já? Não. Tá sua tela. Compartilhar a tela inteira, eu acho que é, professora. Eu saí rapidinho, professora. Qual foi o problema? Pois é, eu não estou conseguindo compartilhar. A senhora tem que apresentar, colocar apresentar agora, a tela inteira, e a senhora clica lá no arquivo que a senhora deseja apresentar. Coloca ele na sua tela do computador. Ele já está na tela do computador. Já está em modo de apresentação. A tela inteira? Tá a tela inteira? Tela inteira. E se eu coloco a tela inteira, eu não consigo compartilhar. Agora apagou, foi. Oi. Oi. Alô. Professora, a senhora quer que eu compartilhe novamente? Meu cunhado tentando tocar clarinete e meu sogro toca clarinete muito bem, né? O cara toca os desafinados lá. Ficou meio bravo, né? Pronto, voltei. O computador desligou, não sei o que houve. Mas vamos lá. Eu coloco ele na tela inteira. Vou para onde, Débora? Compartilhar aqui. Ai, gente. Saudade dos alunos de graduação que resolviam essas broncas para mim. Compartilhar agora. A tela inteira, apresentar a tela inteira. Mas não aparece aqui, só aparece vocês. Conteúdo. Não, professora, a senhora tem que colocar no compartilhar, tem que clicar no botão compartilhar sua tela. Aí depois que compartilhar a sua tela, o que vai aparecer para a gente é o que a senhora estiver vendo aí. Tem aqui, apresenta compartilhar com pessoas, é isso? Apresentar online. Apresentar online. Apresentar agora. Aí depois vem a tela inteira. Não, coloquei aqui. Vou lá em arquivos, vou em compartilhar. Não, mas não aparece. A senhora não tem que ir no arquivo, a senhora tem que vir aqui na apresentação do Meet, aí coloca apresentar agora, tela inteira, aí depois a senhora abre o seu arquivo e coloca na projeção aí na tela. Ele vai capturar a tela do seu computador. Então, eu já fiz isso, Débora. Mas eu acho que a senhora não clicou lá no compartilhar, tem que clicar bem lá no botão, senão não compartilha.
Onde é que está esse botão compartilhar? Na apresentação, tá? Dá o botão compartilhar. Agora foi, professora. Foi? Só não apareceu ainda a sua Foi a apresentação. minha. Eu quero mostrar para ela. Ah, tá. Vocês estão enxergando? Sim, tá aparecendo aqui. Então, tem que vir bem aqui. Você está apresentando, aí no caso vai aparecer para a apresentação, né? Aí tem que colocar, clicar aqui no apresentar agora. Aí aparece uma abinha aqui, uma Débora, janela. eu não Aí estou clica vendo numa nada. janela. Aí Débora, abre um retângulo aqui no meio. Aí você clica em cima da janela e aperta compartilhar. Tem que apertar eu não estou compartilhar. vendo, Débora. Tu está falando aí, eu não estou entendendo nada. Aqui para mim não aparece nada. Olha, eu entrei aqui. Eu vou mandar. Deixa eu salvar meu WhatsApp aqui. Abrir meu WhatsApp. Ah, eu sei esse negócio só lá pelo coisa, pelo. Como é o nome? Pelo Skype. Esse Meet para mim é muito trabalhoso. Vamos lá, Débora. Deixa eu vir aqui para encontrar vocês. Olha o seu celular aí, professora, que eu vou filmar para a senhora. Professor, bom dia. Tina Mari, como é que você vai estar aqui no salão para pegar minha prova do senhor? Oi, não ouvi. Washington, Opa! você estava Opa! falando comigo? Não, não, desculpa, professor, acho que meu fone estava ligado. Débora, é exatamente isso que eu estou fazendo, mas não aparece o slide. Aparece só vocês. Professora, a minha sugestão é que você passe o mouse bem embaixo nessa barra que pode estar aberto, mas minimizada a sua aula, entendeu? O que você quer mostrar pode estar nessa barra bem de baixo. Dê uma olhadinha, por favor. Apareceu, professora. Tá certinho agora, professora.
Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Ai, credo. Bom, aqui que eu vou mostrar para vocês é apenas umas reações de oxidação e redução, que ocorre muito nas células, tá certo? Vou pegar uma canetinha aqui, que é o NAD, as reações de com as desidrogenases NAD, NADPH, tá? Então, que elas depois com NAD+, e NADP+, para depois eles vão se transformar em NADH e NADPH. Falei certo. Bom, essas são as nossas hidrogenases. Então, a gente tem elas como... A gente vai ter... a estrutura química delas é essa aqui, tá? É essa aqui. NAD e o NADPH, certo? Quando ele vai ter com esse Rzinho, quando esse Rzinho for um hidrogênio, ele vai ser o NAD+. Quando esse Rzinho for um fósforo, ele vai ser o NADP+, tá? Então, vai ser a diferença de um para o outro. O que é isso aqui? Meu Deus do céu, é um monstro. Não, isso aqui a gente vai ter a adenina, tá? Que vai estar ligado a uma ribose, certo? A ribose, o açúcar. As duas unidades de fosfato... Ah, não é fósforo, é fosfato, tá, gente? As duas unidades de fosfato, certo? Que é esse P. E aqui na ribose eu posso ter esse outro P aqui, tá? Bem aqui eu vou ter outra molécula de açúcar, que no caso é a ribose, né? E aqui eu vou ter a nicotinamida. Uma molécula de nicotinamida. Por que é NAD mais e NADP+? Por causa desse mar do nitrogênio. O nitrogênio, ele faz 3 ou 5 ligações para ele ficar neutro. Aqui, a gente conferir, ele está fazendo 4. 1, 2, 3, 4. Bem aqui eu tenho uma dupla, certo? Então, ele está com deficiência de elétrons, porque ele usou um par de elétrons para formar essa dupla ligação, que é o par de elétrons livre do nitrogênio. O nitrogênio, ele é assim, quando ele está com 3 ligações, em um determinado estado de oxidação, certo? Ele está assim. Aí ele está com o par de elétrons aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma bolinha maior. Faz de conta que isso aqui é uma bolinha, gente. Aqui também vai ser outra bolinha que eu vou fazer. Pronto. Certo? Então, ele tem o par de elétrons livres. Então, aqui ele está neutro. Quando ele pega, ele doa esse par de elétrons para formar uma dupla ligação. Então, ele vai formar assim. Seria esse nitrogênio. Essa ligação... Ah, caramba. Ctrl Z. Deixa eu ver a borrachinha. Não vai. Então, essa ligação... Aí vai ficar com 2 ligações aqui. Essa terceira ligação aqui está formando dupla com esse par de elétrons dele, deixando esse nitrogênio com uma carga positiva, ou seja, com deficiência de elétrons, tá? Ficou com deficiência de elétrons. Aí, o que acontece? Esse R aqui, que ele está chamando, daqui é o NAD, NAD+, NADP+. Esse daqui é o NADPH, NADH e NADPH, tá? O que acontece nas reações que são que ocorre com elas? Ela é transferência, ela vai fazer transferência de hidretos para outras moléculas, esse NAD, né? Então, ele vai transferir este hidrogênio aqui, em forma de hidreto, para outras moléculas, para as reações de redução e oxidação. Ele vai utilizar lá na célula, certo? O que acontece? Vem para cá, migra este hidreto para formar uma ligação aqui. Carbono tem 4 ligações. Aquela lá, cumieirazinha lá, que tá assim, onde ele vai entrar. O resto da molécula tá para cá, tá, gente? Então, isso aqui é um carbono.
que é isso bem aqui, tá? Que é isso bem aqui. É este carbono. Esse carbono tem 1, 2, 3. A quarta ligação dele tem um hidrogênio. Só que ele não mostra, certo? Ele não mostra. Ele não mostra esse hidrogênio. Aí, o que acontece? Transfere esse hidrogênio para cá. Transferiu esse hidrogênio para cá. Vai quebrar essa ligação para cá. E essa outra ligação vem para formar, no caso aqui, a seta dupla, tá? Que é um par de elétrons. Vai deixar esse nitrogênio neutro, ou seja, o NAD, sem o nitrogênio tá com a carga positiva, né? E ele vai se ligar com o hidrogênio, como aparece aqui. Aí ele volta de novo para lá, ou seja, ele vai ficar neste equilíbrio, setinha para um lado e para o outro. E isso acontece em várias reações de redução e oxidação, tá? É assim que funciona o NAD+, NADP+, e é a reação para formar o NADH e NADPH. É dessa forma, tá? Então, esse é o resumão mesmo de como vai ser formado, vai ser essas reações de oxidação e redução. Bom, nós também temos o FAD. A estrutura é mais ou menos parecida, né? Nós vamos ter aqui a adenina, uma molécula de açúcar, ribose, os grupos fosfato, né? Os 2 grupos fosfato. Nós vamos ter aqui o ribotol e nós vamos ter aqui a flavina, tá? Então, a gente vai ter o FAD e nós vamos ter o FMN, onde também a reação é a mesma coisa, tá, gente? É aqui neste nitrogênio que está tendo a reação, lá embaixo que está mostrando, que este R aqui é tudo isso para cá, esse negócio todinho para cá. Então, ele não está interferindo em nada. Então, colocou ele como um R. Aí ele vem, transfere um hidreto para cá, ele vai e captura aqui. Então, se vocês perceberem, aqui entrou um hidrogênio e aqui outro hidrogênio, tá? Nós vamos ter um hidrogênio aqui onde entrou. Por isso que fica NADH2, FMNH2, que é uma flavina, tá? Todos os dois são flavinas, tá? Daqui é mononucleotídeo, daqui vai ser dinucleotídeo, tá? Então, a gente vai ter essas flavina. Então, o que vai acontecer? Entrou 2 hidrogênios em cada um deles nessa reação, tá? São mais 2 desidrogenases, reações de oxirredução. Bom, aí o que nós vamos ver também uma outra reação de oxidação, que é de Baeyer-Willig, que eles chamam, né? A reação de Baeyer. O que acontece? Comece a prestar bem... Deixa eu ligar aqui o celular. O que acontece aqui nesta reação? Nós vamos ter um ataque nucleofílico perácido no carbono da carbonila. Esse é o carbono da carbonila. Este aqui é um perácido, que ele vem de um superácido. Os ácidos carboxílicos são assim, C, dupla O, O, H. Esse é o ácido carboxílico. A gente vai ter aqui um Rzinho. Pode ser qualquer tipo, esse daí é um radical qualquer, faz de conta que esse é um R, tá, gente? Tá. Quando ele perde esse próton aí, que no caso vai sair como sendo por isso que ele é um ácido, né? Que ele elimina prótons para o meio, lá nos conceitos de Arrhenius, de Lewis, de não sei o quê. Então, ele vai ficar com O, dupla O menos. Eliminou para o meio H+, mais H+. Certo?
Pronto. Então, por isso ele é considerado um ácido, porque ele elimina para o meio isso aqui, tá? Aí, o que que acontece? Um superácido, ele é assim. Vou dizer, meu Deus, nem sabia que isso existia, mas existe. Ele é assim. Ó, aliás, isso daqui é um C, não é um R. Estou enganando vocês. Pronto. O R é mais lá na frente. Nós vamos ter um C aqui, C dupla O, vai estar ligado a um R qualquer, uma cadeia carbônica qualquer, tá? Aí vamos estar ligado aqui com o oxigênio. Vamos estar ligado aqui a um oxigênio. Esse oxigênio, ao invés de estar ligado a um hidrogênio, ele vai estar ligado a outro oxigênio, que também vai sofrer essa reação aqui, tá? Em que ele vai perder, aqui que ele estaria ligado com o hidrogênio. Ele perde o hidrogênio, no caso o próton, aí ele fica com carga negativa aqui, aí ele vai eliminar para o meio um H+. Certo? Liberou para o meio H+. Vamos lá. Isso aqui, esse aqui é o C, que é esse aqui. Dupla O, que é esse dupla O aqui. Está ligado a esse oxigênio, esse carbono aqui está ligado ao oxigênio, que está ligado a esse outro oxigênio que está com a carga negativa. É isso aqui, que está ali, certo? Ele veio disso aqui quando ele está ligado com o hidrogênio. Então, ele se dissociou, formou esse negócio aqui, que é um perácido. Ele vem para atacar com esse par de elétrons para formar uma ligação bem aqui, nesse carbono da carbonila. Com isso, essa dupla ligação, ele vem e captura esse próton do meio. Pode ser esse? Pode, está lá na reação, né? Então, ele atacou aqui. Daqui é uma acetona, né? Aí houve a reação de oxidação. O que aconteceu? Esse carbono continua aqui, está ligado a esse oxigênio aqui, que está ligado a este outro oxigênio aqui, certo? Que ele se ligou a esse carbono da carbonila aqui, que capturou este próton que se transformou em OH, que é isso aqui. Esse é o R1, R2, R2. Se transformou nisso. O que que acontece? A ligação entre dois oxigênios, ela é muito tensa, tá? Então, é rápido que eles quebram. Então, ele vem, captura este hidrogênio aqui, formando o OH, e ele puxa o par de elétrons, que é essa ligação daqui para cá, e forma essa dupla bem aqui. Formou um ácido carboxílico, né? Isso aqui formou, tá? E aqui o que que acontece? Quando a hidroxila volta a ser carbonila para eliminar esse bichinho de volta para o meio, esse próton, ele vai formar a carbonila novamente aqui, vai formar a dupla bem aqui, que é essa aqui, tá ligado com o R1, R2, só que daí o R2 vai acontecer o seguinte, o R2 vai sair daqui todinho e vai migrar para formar uma ligação com esse oxigênio, ou seja, ele se ligou bem aqui. Então, eu formo um éster e um ácido carboxílico, certo? Essa que é a reação de Bayer. Outra reação de oxidação é utilizando o NADPH, lembra que ele vai, como ele está assim, ele vai transferir H+ para o meio, certo? Mas ele vai, depois ele recupera de novo. De onde, o que vai acontecer com esse H+? Esse H+ vai estar aqui, né? Ele vai liberar para o meio, vai doar para ele vem, captura este H+, que veio lá do NADP, se transformando nisso aqui, em OH. Continua o R1, R2, tá? Quando ele joga para lá, há uma reação de oxidação, tá? Em que o oxigênio, um desses oxigênios vem, por meio de reações com enzima, ataca aqui. Igualzinho como aconteceu aqui. Só que ele vem do O2. Ele vem assim, O menos, tá ligado a outro oxigênio, que é o O2, né? Que está ligado a uma enzima. Se ligou uma enzima. Tá? Uma enzima.
Agora eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Pronto, a enzima. Que seria isso aqui, ele eliminando o H+. Aí ele joga para cá, forma essa outra ligação, né? Que já está ligado aqui com a enzima. Quando ele for sair, vai embora a enzima sozinha e ele vai haver a migração do R, igual como houve aqui, e volta para formar a dupla. Formei novamente o meu éster, certo? Eliminei a enzima vai capturar esse H+, e ele vai se estabilizar. É só para vocês verem que há a oxidação utilizando os perácidos e a oxidação usando O2, certo? Na presença de enzima e na de pH, que eu vou precisar do H+, certo? Então, essas são as reações de oxidação, mostrei de redução e oxidação. As oxidações de compostos fenólicos, ela ocorre da seguinte maneira, é solicitada sempre a participação do anel, certo? Então, aqui vem o H+, ele diz assim, que é menos H+, está saindo, o menos H+, e menos um elétron, ou seja, sai o H+, e sai um elétron lá. Eu tenho um átomo A, tá ligado com o átomo B, certo? Isso aqui é uma ligação covalente. Vocês entendem o que é uma ligação covalente, não entende? Sim, professora, sim. Então tá. Certo. Sim. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Vamos lá. Então, uma ligação covalente é uma ligação entre dois átomos com compartilhamento de elétrons, certo? Com compartilhamento de elétrons. Ou seja, um elétron é do átomo A e o outro elétron é do átomo B. Eles estão compartilhando e formaram uma ligação covalente, certo? O que acontece? Quando esse átomo B, eles vão se dissociar ou então vai haver qualquer outro tipo de reação, ele leva o par de elétrons para ele, esse átomo A ficou com deficiência de elétrons. Ele ficou com deficiência de elétrons, ele ficou com carga positiva, tá com menos elétrons. O átomo B levou o elétron dele e mais o elétron do A. Então, ele ficou com o dele mais o do A, então ficou com excesso de elétron, ele ficou com uma carga negativa. O átomo, ele é assim, né? Nos desenhos animados. Faz de conta que aqui que são as eletrosferas. E aqui eu vou ter o núcleo. Tá? O núcleo. Aí, no núcleo, eu tenho os prótons e os nêutrons, né? Assim que a gente aprendeu lá no ensino médio. Os prótons, eles têm carga positiva. Os nêutrons não têm carga. O nome já diz. Os elétrons estão na eletrosfera. Eles têm carga negativa. Tá? Aí, vamos supor, eu tenho esse átomo aqui, que ele está neutro. Ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Então, uma carga anula a outra. Uma carga anula a outra. Então, ele não tem carga, ele está neutro. É o que acontece nisso aqui, quando eles estão compartilhando elétrons. Quando o B, ele puxa o elétron do outro, ele puxou um elétron, ficou só para ele. Agora, ele está com o quê? Essa carga anula essa carga negativa, essa outra carga negativa anula essa outra. Essa negativa anula essa positiva, essa negativa anula a positiva. Esse elétron que ele puxou aqui, ele não anula com ninguém, ou seja, ele está sobrando sozinho. O que acontece? O átomo ficou com a carga negativa. O A, ele vai ter lá no núcleo dele prótons, 2 prótons, vamos supor, né? Que são 2 com carga positiva, certo? Mais 2 nêutrons, que ele vai ter um para cada um. Aqui são os nêutrons, tá? Ele vai ter o 2. Ele tinha 2 elétrons, um ele estava compartilhando, mas o bonitão lá do átomo B levou o elétron dele. Aí o que acontece? Essa carga negativa vai anular com essa outra negativa, e ele ficou com uma carga sobrando que não anula com ninguém,
aqui é o maisinho. É por isso que o átomo ficou com carga positiva, ok? Então, ele está com deficiência de elétrons, excesso de próton. Ele está com por isso que é negativo, que é positivo, que ele está com excesso de carga positiva, que não anula com ninguém. Aqui ele está com excesso de carga negativa, então ele vai ficar com essa carga negativa. Para vocês não confundirem o que esse menos é menos, que ele está carregado, está com deficiência de elétrons. Não, ele está com excesso, porque a carga do elétron é negativa. Aí o que acontece numa outra situação? E o átomo B. Esses aqui, eles compartilharam elétrons, e quando eles forem embora, digamos, um trouxe um fogão, foram se casar, trouxe um fogão e o outro trouxe uma geladeira, vão embora, então, aqui é uma cisão heterolítica, aqui vai ser uma homolítica, aí ele foi embora, cada um levou o seu, esse levou o seu elétron, tinha só pela metade, esse levou o seu elétron, só pela metade. Aí o A ficou com a carguinha dele normal, então ele ficou com uma bolinha, que é a representação do elétron aí nos livros, né? E o B também foi e levou só o elétron dele. Nenhum tem carga a mais, então são os radicais, que a gente chama os radicais livres. Foi isso que aconteceu aqui. Ele ficou com a bolinha, ele se transformou em radical. Por quê? Foi embora o hidrogênio em forma de próton, sem nenhum elétron, mas também foi embora um elétron. O oxigênio tinha 2 elétrons. Então, ele ficou só com um. Vai haver essa deslocalização de elétrons, vai passar de carbono em carbono, aí vai ficar um tempo aqui, depois vai ficar um tempo aqui, depois volta para cá. Quando ele está com isso aqui, aí vai haver... olha, ele pode interagir com essa parte aqui, com outro átomo, pode reagir com essa parte aqui do oxigênio, ou seja, entrou mais alguém no lugar do hidrogênio que estava aqui, ou seja, pode ser esse aqui, se eu virar... Cadê meu pai? Cadê vocês? Eu estou assim. O átomo, cadê eu? Pegar um negocinho. O átomo está assim. Cadê vocês? Vocês estão me vendo, então, né? O átomo está assim. Então, o pontinho está bem aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou virar ele assim, o pontinho vem para cá, certo? Dessa forma aqui. Ok. Ok. Eu só fiz virar a molécula, não é nem o átomo, a molécula. Molhei aqui meu computador. A molécula, vamos lá, continuando. Aí eu virei, então, este carbono aqui reagiu com este oxigênio aqui, que estava pontinho, pontinho. Eles querem ficar neutros, eles se uniram, certo? Dois desse aqui interagem e formam isso aqui. Só que ao invés, além de eu virar, eu coloco esse aqui de cabeça para baixo. Aí ele reage com esse carbono e esse outro carbono aqui. Aqui é embaixo. Então, este que está embaixo vai reagir com esse que está do lado. Aí formou isso. Olha, o embaixo dele, né? Está na posição para isso aqui, olha. Tá? Para isso aqui. Tá em oposição a isso aqui. Ele reagiu com esse que está aqui no bracinho desse outro aqui. Bem o sovaquinho dele, tá? Aí vai formar esta... Tem também dois desse... Olha, na posição posterior a este aqui, vai reagir com outro na posição posterior. Então, seja no finalzinho de cada um. Então, ele vai formando essas moléculas aqui, todinhas. Aí vai formando... Claro, eu estou colocando só a formação, ainda não coloquei a reação de ciclização. Mas ele vai formar todos esses aqui, certo? Todas essas moléculas de acordo com os acoplamentos. Acoplamento orto para, tá? Vamos lá. Agora, as reações com açúcar, gente. As reações com açúcar... Isso ainda não cheguei nas classes, né? As reações com açúcar. As reações para introdução de açúcar nas moléculas, eu sempre vou utilizar... também ajudas enzimáticas. É tipo de reação SN2, não vou colocar para vocês, tá? Então, ele coloca O,
beta-D-glucosídeo. Ele está dizendo que é este O aqui que está no beta. Ele está para cá. Se esse oxigênio estivesse para baixo, seria o alfa. Desse jeito aqui, tá? Desse jeito aqui. Então, ele está dizendo que o O está na posição beta, que ele está para cima e para o lado. E ele está dizendo que aqui ele está na posição alfa, que ele está para baixo. Então, é por isso que a gente... Esse Ozinho aqui, que ele está explicando por quê, tá? Aí, ele, claro, ele está se ligando aqui, olha. Tá? Quando ele vem para cima, a reação é de um álcool, quando vem para cá para cima, ele se transforma no beta. Quando a reação, no caso, seria aqui, que vem por baixo, ele se transforma no alfa. Mas aqui ele pode tanto por baixo quanto por cima, a entrada de água para transformar o beta de glicose, certo? Então, é só para vocês terem noção o porquê que aparece no nome lá de O, beta, alfa, beta. Por que que é alfa? Porque é beta. Beta quando está para este ladinho para cima, alfa quando está para baixo, certo? Continuando. Então, a reação da C-glucose é quando vai haver a reação de um carbono no carbono do açúcar, certo? Então, se ligou carbono com carbono, não se ligou O. Então, por isso que é o C. Esse C e esse O, eles sempre são escritos em itálico, tá? Então, é C-beta-D-glucose. Então, C, né, que está ligado carbono com carbono, beta, porque está para cima, não está para cá para baixo. Se fosse para cá para baixo, seria alfa, certo? Então, ele está para cá para beta. Geralmente, o açúcar nos flavonoides, ele se liga de posição beta. Então, por isso que vocês veem muito beta-beta, tá? Bom, esses são os precursores das principais reações, certo? Esses são os precursores das principais reações. Esses mecanismos, deixa eu fechar aqui. Esses mecanismos, não necessariamente vocês vão ter que fazer com detalhes no trabalho de vocês. O que vocês vão fazer com detalhes vai ser os posteriores. É para quando vocês verem lá o NADPH, o NADH+, todos esses, todas essas enzimas de oxidação de erro, vocês já terem noção de como é que acontece, o porquê que acontece, por que é o alfa, por que é o beta. Então, você já tem que ter noção. Ele está para aquele lado, assim, para cima, né? Então, ele não tá, ele está na posição equatorial, não está na axial. Então, vocês sempre vão ter mais ou menos essa noção, certo? Deixa eu ver se aqui o caminho acetato é muito grande. O caminho acetato vai ser muito grande, gente. E seria a formação de ácidos graxos e policetídeos, tá? Então, essa é a via do caminho acetato. Eu vou deixar essa via do caminho acetato para amanhã, que daí a gente começa direto nele, certo? Para não complicar muito a cabecinha de vocês, ok? Ok, professor, ok. Porque aí você já tem uma noção. Essas desidrogenases, elas são, na verdade, cofatores enzimáticos, elas vão sempre auxiliar as rotas metabólicas, né? Isso. Doando ou recebendo hidrogênio. Elas são do metabolismo primário, né? Elas vêm do metabolismo primário, lá do ciclo do ácido cítrico, então elas vêm dali. Para a produção de energia, transferência de elétron, transferência de próton. Então, elas vão participar disso. Aí, quando for as reações para a formação dos metabólitos secundários, elas também vão participar, justamente nessas transferências, certo? Eu não mostrei do ATP, mas do ATP é parecido com o Edson. Eu posso mostrar também. Eu gostaria, professora, é uma área que me interessa bastante, esse ciclo de Calvin aí, para o meu trabalho. Certo. Então, porque aqui... Cadê? Deixa eu fechar um pouco aqui. Aqui, no caso, a gente vai começar aqui, né? Então, Claisen, as reações do tipo Claisen que tu precisa? Isso, professora. É reação do tipo Claisen. Ela é ótima, ela é linda.
É uma das que eu mais gosto, certo? Então, ela é mais uma reação de polimerização, onde eu vou ter o grupo acetil coenzima A, que saiu lá do ciclo de Krebs, aí vai ter a reação de Kleiser. Mas isso aqui eu posso mostrar amanhã para vocês, porque até ela formar os beta-cetoésteres, aí depois elas vão formar as cadeias dos ácidos graxos, nós vamos ter os saturados, insaturados. Então, aí, para eu começar agora e parar, entendeu? Que não vai dar para apresentar tudo agora, de manhã. Certo? Aí amanhã eu já começo ela a partir do ciclo das reações do tipo Claisen, que daí, como o teu é fungos, eles produzem mais esses ácidos graxos, né? uns policetídeos, eu acredito que seja isso. Isso mesmo, perfeito. Que daí dá bem direitinho para você fazer no seu mecanismo, mas não é difícil, é facinho, facinho. Ok? Mais alguém tem dúvida? Não, tranquilo, professor. Obrigado. Tranquilo. Então, ok, gente. Aí eu espero vocês amanhã, tá? Deixa eu ver, tem mensagens aqui. Eu espero... Então, a gente continua amanhã, tá? E a gente passa a partir do ciclo do caminho acetato. O caminho acetato vai dar origem a muitos metabólitos secundários. Essas reações de Claisen são os precursores mesmo para até chegar lá aonde vocês vão precisar, tá ok? Então, desejo a vocês todos um bom dia, tá? Um ótimo dia e vamos em frente, que amanhã tem muita coisa para a gente ver. Isso! Certo, Ana? Tá ok. Eu vou verificar um link, daí a gente conversa, tá, Ana? Ou então pedir para a Débora já parar a gravação e a gente continua aqui. Cadê a Débora?